Oi, pessoal, e aí? Que mergulho, hein, essa terceira parte de Ana Karenina? Nossa, a tensão só aumenta, né? Para a gente organizar um pouco a nossa conversa e focar nos pontos que mais me pegaram, eu separei aqui alguns destaques desses capítulos. Que tal? Vamos nessa? Então, a ideia é a gente passear por 5 personagens que são, assim, o centro de tudo agora. A gente vai ver aquele embate do Levin, sabe? Entre a cabeça e o corpo, o intelectual e a terra. Depois, a resiliência, quase silenciosa da Dolly. A lógica fria, até demais, do Karenin. E, claro, a fratura na alma da Ana. E, para fechar, a ambição do Vronsky. É impressionante como o Tolstói consegue amarrar todas essas histórias, né? Vamos começar com o nosso querido Levin. Ele e aquele conflito eterno dele, né? Entre ficar pensando na vida e, bom, viver a vida. E essa parte do livro, nossa, aprofunda muito esse contraste entre a teoria e a prática. E a gente vê isso de um jeito muito claro na relação dele com o irmão, o Sergei. Olha, aqui fica, assim, escancarado o abismo que existe entre os dois, né? Para o Sergei, o povo é tipo um conceito, uma ideia abstrata que ele estuda lá da cadeira dele de longe. Agora, para o Levin, o povo tem nome, tem rosto. É o Fyodor, é a família do camponês com quem ele está lá, trabalhando lado a lado. É uma realidade com cheiro, com suor, cheia de contradições que ele, ao mesmo tempo, ama e odeia. Ele está vivendo no meio do problema, que o irmão só fica teorizando a respeito. E o mais interessante é que a solução para essa angústia toda do Levin, ela não vem de um livro, não vem de uma conversa cabeça com o irmão, vem do corpo. E para a gente entender bem isso, tem um conceito que eu acho perfeito, que é o estado de fluxo, ou flow. Sabe aquela sensação de quando você está tão mergulhado numa atividade que parece que o tempo some e a sua mente finalmente fica quieta? É isso. E, gente, que cena é essa da ceifa? É simplesmente genial. Ali, sabe, no movimento repetitivo da foice, no suor escorrendo, no cansaço físico, o Levin pela primeira vez para de pensar demais. Ele não está fazendo uma ação, ele se torna a própria ação. E é nesse momento que toda aquela angústia dele meio que se dissolve, ele encontra uma paz, uma alegria que nenhuma teoria, nenhum livro poderia dar para ele. Para mim é uma das cenas mais fortes do livro até agora. Ok, agora, saindo lá do campo do Levin, vamos para outro tipo de campo, o da Dolly. A jornada dela, se a gente parar para pensar, tem um paralelo com a do Levin. Ela também encontra uma espécie de salvação na vida prática, no fazer, só que de um jeito completamente diferente e, eu diria, bem mais sutil. Tem uma frase no livro que eu acho que descreve a Dolly com uma perfeição, é essa. Ela consegue encontrar o pó de ouro na areia. Pensem bem, a vida dela é um caos completo. São 6 filhos, conta para pagar, a sombra da traição do marido. E mesmo assim, no meio dessa areia toda de problema, ela consegue achar umas fagulhas de ouro. Sabe, uns momentos de alegria pura, quando ela olha para os filhos e acha eles encantadores. E é exatamente esse caos, essa demanda sem fim da vida prática, que acaba salvando ela. Em vez de ficar ali só remoendo a dor do casamento, ela está ocupada. Está resolvendo o problema real, sabe? O ato de fazer, de cuidar, isso ancora ela no presente e não deixa ela afundar na amargura. É um contraste, assim, gritante com o que a gente vai ver acontecer com a Ana. E agora, bom, agora a gente vai pro olho do furacão, a reação do Karenin. É interessante, né? Se o Levin e a Dolly encontram um refúgio na realidade prática, o Karenin se refugia no oposto, numa lógica fria, uma lógica quase desumana, para conseguir lidar com a crise. Gente, olha só como a cabeça dele funciona. A Ana confessa a traição e ele não tem um ataque de raiva, de dor, não. Ele cria um fluxograma na cabeça dele. É tipo um gerente de projetos. Ele avalia as opções. Duelo? Não. Muito arriscado para mim. Divórcio? Não. Péssimo para minha carreira, o escândalo seria enorme. Então a solução é uma só: manter as aparências. É pura e simplesmente gestão de crise social. E a proposta que ele faz na carta é de uma frieza que chega a ser chocante, né? Ele pede a colaboração dela para arrancar a raiz da desavença. Parece que ele está falando de um problema no escritório. Ele trata a paixão, a angústia, a vida da Ana como se fosse um erro administrativo que pode ser corrigido e pronto, esquecido. Ele simplesmente não consegue ou não quer entender a dimensão emocional do que está acontecendo. E claro, essa proposta do Karenin é o gatilho para o que, para mim, é a parte mais angustiante desses capítulos. É quando a gente mergulha de cabeça na mente da Ana e acompanha o colapso da identidade dela. A grande questão aqui é o que está acontecendo na alma da Ana. Porque o Tolstói, ele não se contenta em só mostrar o que ela faz. Ele literalmente nos joga para dentro da alma dela.
Uma alma que está se partindo em duas, sobre a pressão de viver essa mentira. E tem essa expressão que o livro usa, que é, nossa, assustadoramente precisa, uma duplicação na alma. É exatamente isso. É como se tivessem duas Anas morando dentro dela. Uma que ama o Vronsky com desespero e outra que ao mesmo tempo odeia ele. Uma que se sente a pessoa mais culpada do mundo e outra que se sente totalmente justificada. É uma luta interna brutal. E olhem só como essa duplicação começa a afetar a percepção dela da realidade. Ela olha para o Vronsky e mesmo que ele não esteja fazendo nada de diferente, ela passa a ter a impressão de que ele não a amava. Ela começa a sentir animosidade contra ele. A realidade interna dela está tão caótica que começa a distorcer o que ela vê do lado de fora. Ao mesmo tempo em que ela se atormenta com a culpa, a outra Ana, a outra parte da alma dela, se defende com tudo que tem. Ela fala para si mesma, não tenho culpa, Deus me fez desse jeito. É a necessidade dela de viver, de amar de verdade, que ela enxerga como algo sagrado, sabe? Inegociável. Mesmo que isso signifique destruir tudo ao redor. E, no final das contas, é essa necessidade de verdade que ganha a batalha. Quando ela recebe a proposta do Karenin de viver uma vida de fachada, ela simplesmente explode. Para Ana, viver uma mentira se torna algo fisicamente insuportável. A verdade, mesmo que essa verdade leve à ruína completa, parece ser o único caminho que ela consegue enxergar. Bom, e para fechar essa nossa análise, a gente precisa olhar para o outro lado dessa moeda, que é o Vronsky. E é aqui, gente, que o abismo entre ele e a Ana fica, assim, escancarado. Ele simplesmente não está na mesma sintonia existencial que ela. Não tá mesmo. O contraste é brutal. Para Ana, o amor se tornou tudo. É a razão de viver, a única coisa que realmente importa. Já para o Vronsky, o amor é intenso, é real, mas no fundo é algo que serve para acalmar o que o livro chama de o verme da ambição. É um capítulo importante na vida dele, mas não é a vida inteira, como é para ela. E a prova disso é que quando a crise explode de vez, olhem só com o que ele se preocupa. Dívidas aumentando, a mãe que cortou a mesada, a carreira que estagnou. Enquanto a Ana está vivendo uma fratura na alma, o Vronsky está ali fazendo uma lista de problemas práticos. Ele não entende, e sinceramente, talvez ele nunca vá entender a dimensão do que a Ana sacrificou por ele. Isso tudo me leva à pergunta final, que parece que o Tolstói está fazendo para a gente o tempo todo e que eu queria jogar aqui para nossa discussão. Entre a verdade que destrói, que é a da Ana, e a mentira que sufoca, que é a proposta pelo Karenin, será que existe um terceiro caminho, um caminho para a liberdade de verdade? Fica aí a reflexão para a gente continuar conversando. E aí, o que vocês acharam desses capítulos?